Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Albuquerque, sou professor de História de vocês e a gente vai começar a falar sobre sociedades pré-hispânicas, né? Que são os maias, os incas e astecas. Para quem não me conhece, por favor, me segue no Instagram, que é Albuquerque9093, me procura no Facebook e me adiciona e entra no grupo que eu criei, que é CPJ 2019 História. Nesse grupo, eu vou deixar o slide lá e vou deixar algumas listas de exercício, algum material de apoio e qualquer coisa vocês entram nele para tirar alguma dúvida, tá bom? Vamos lá. Antes de eu começar a aula sobre os Incas Maias Astecas, eu preciso que vocês lembrem sobre o surgimento, sabe, aquela matéria que é o período da pré-história, né? Que a gente viu o período paleolítico e o neolítico. No período paleolítico, que é onde o ser humano viveu pela maior quantidade de tempo, foi onde surgiu o ser humano. E o ser humano ele surgiu no continente africano. E surgindo no continente africano, por conta da proximidade dos continentes da época, lá vocês vão ver lá esse fenômeno em geografia, que é a Pangeia, que quando você tem todos os continentes juntos e com o tempo, por conta do movimento das placas tectônicas, vocês vão ver que esses continentes eles vão se separando, né? Eles vão se separando um dos outros. Só que isso é um processo muito longo e demorado. Tanto é, e é aí que depois de muito tempo, lá no século XVI, vocês vão ver que a América está bem separada da Europa e da África, justamente por conta dessa separação. E aí tem o Oceano Atlântico aí que marca bem essa separação, né? Tanto é que no século XVI você tem esse movimento dos europeus irem em direção ao Oriente, circunnavegando a África, principalmente Portugal. E aí a pergunta é, pô, mas como que esses outros seres humanos, se eles são da mesma raça que a raça humana, como que eles viveram separados por tanto tempo? A resposta está justamente nesse movimento de placa tectônica e a separação gradual dos continentes. Só que há muitos anos atrás, milhões de anos atrás, você vai ver que a proximidade ela pega aqui no Estreito de Bering. Por exemplo, teve um período de glaciação que foi quando o ser humano conseguiu passar a se deslocar de um local, de um continente para o outro, porque esse estreito de Bering ele estava congelado. E aí, como a característica do ser humano naquela época era mais coletor e caçador, e por isso também nômade, a ideia seria que eles caminhassem muito por esse território e se espalhando, né? E aí foi o que aconteceu aqui na América do Norte e depois que vai ser a América do Sul, né? Nesse processo de ocupação humana. E aí, como eu falei, né, esse processo é milhões de anos atrás. Só que aquela passada do Estreito de Bering, ela vai acontecer 35 mil anos antes de Cristo. Ou seja, quando o primeiro grupo de seres humanos conseguiram passar de um continente para outro. E aí, assim como no restante dos outros continentes, né, principalmente ali na região de que hoje é o Oriente Médio, você tem o desenvolvimento das atividades agrícolas, né, que é quando você tem esses seres humanos passando a dominar a natureza e produzir o seu próprio alimento. Lembra que a gente já conversou sobre isso? A ideia aqui seria que o ser humano passaria a ter uma prática de excedente, né? Ele vai produzir mais do que ele vai consumir. E aí, essa atividade seria colocada como se fosse no Neolítico. E aí, o período é 5 mil anos antes de Cristo, quando as atividades agrícolas começam, né? E aí você tem a plantação de milho, de abóbora, feijão, pimenta malagueta. O milho, por exemplo, ele vai ser a base de sustentação nutritiva de todos os grupos
da Mesoamérica ali, que é os astecas, os incas também, os maias, tudo isso para essa atividade voltada para a agricultura, né? E a cerâmica, como forma de armazenamento, ela vai surgir depois de no ano de 2300 antes de Cristo, ou seja, são eventos, né, na história que eles são bem antigos, né? E aí, beleza, a gente já viu, agora vamos entender essas populações, né? Porque a gente vai falar um pouco sobre os maias, né? Que ele é bem conhecido. Mas vocês têm que pensar assim, que quando o ser humano passou pelo continente, né, para cá, para América, ele foi povoando diferentes locais. Só que esses locais, você vai ter povos diferentes que eles vão ter culturas diferentes. Ou seja, vai ter uma organização, uma mentalidade diferente um dos outros. Não são seres, grupos humanos homogêneos culturalmente, eles são bem diversificados. Só que para o vestibular, a gente vai ver alguns específicos, que são os mais famosos, né? Por conta de terem até mesmo uma organização social mais hierárquica, por conta da construção dos templos, dos palácios, canais de irrigação. Tudo isso se assemelha muito ao modo, numa percepção ocidental, né? Como se fosse mais evoluída, mas a gente já viu que a gente não pode entender culturas de forma mais evoluídas, menos evoluídas. A gente tem que entender elas dentro da sua particularidade, né? Senão a gente começa a hierarquizar essas culturas. E aí, os maias é uma cultura específica que a gente vai dar um destaque, que ele vai se localizar aqui na Península do Yucatán. Os maias, eles vão ficar nessa região onde tem a seta aqui, que é essa Península do Yucatán. Mais ao norte, ali onde está a região do México, vão ficar mais os astecas. Então, os maias, eles estão localizados na Península de Yucatán, que eles pegam parte do sul do México, um pouco da Honduras, Guatemala, El Salvador e Belize, que são onde eu mostrei ali para vocês, tá bom? Os maias, eles tiveram o surgimento e o seu apogeu a partir do século III, que daria aí numa data do ano 200, né? E eles chegaram no seu declínio por volta ali do século XII, que é 1100 por aí. Não se sabe exatamente o motivo pelo qual essa sociedade ela ruiu. A gente não tem vestígios suficientes para poder, enfim, para entender que aconteceu de fato, né? Então, não se sabe muito bem. Pode ser questões climáticas, guerra, enfim, não se sabe. E, para a gente pensar na organização política, esses povos eles se organizavam em cidades-estados. O que são cidades-estados? São são pequenas cidades que elas têm autonomia política, econômica e militar, bem parecido com o modelo dos gregos, né? Ou seja, eles não tinham um império centralizado como se fosse os astecas, ou seja, eles eram várias cidades e essas várias cidades elas tinham autonomia, cada um podia pensar sua política da sua maneira. Só que o que tornavam eles maias seria uma língua em comum e alguns deuses em comum, ou seja, eles tinham uma cultura em comum. E aí a gente tem algumas cidades importantes, né, como Tikal, Chichén, Itza, Palenque, Copán, todas essas são cidades de destaque. Vou mostrar uma aqui, que é a Tikal, que é uma cidade maia, né, que hoje ela está localizada onde é a Guatemala. Se vocês perceberem, a complexidade arquitetônica dessa cidade, vocês vão ver que ela foi bem planejada, né? Se você vê aqui, por exemplo, alguns templos religiosos, né? Alguns que recebiam a morada dos sacerdotes e do próprio rei, do chefe religioso. O lugar ali, aqui mais à esquerda aqui, tem um lugar onde tem os sacrifícios, no meio os diques de irrigação.
percebe que essas construções elas são feitas em pedra, né? E demoraram muito tempo para serem construídas, né? E aí a gente pega um pouco dessa organização para ver a complexidade, né? Beleza. Aí, vamos pensar então agora na economia. A principal base de subsistência e até relação comercial de troca, você tem essa sociedade baseada na agricultura, que é a plantação, por exemplo, do milho, que é, como eu já falei, que vai dar base de sustentação para grande parte das sociedades humanas dessa região, o feijão e a batata doce. Por conta desse excedente, é normal que a gente vai ter também uma sociedade de troca, que em vez de moeda vai ser semente de cacau. Ou seja, você vai ter alguma cidade-estado que vai produzir, por exemplo, mais feijão do que milho. Então você troca uma coisa por outra. E o símbolo dessa troca seria a semente de cacau. E nesse momento eles não possuíam ferro, nem roda, nem arado e nem animais para transporte. Isso significa que eles estão tipo na pré-história? Lembra que o que acontece? A gente fez uma discussão sobre a problemática de se pensar pré-história a partir do momento da escrita ou de alguma aquisição de domesticação de animais, classificando em paleolítico, neolítico, é meio problemático isso. E aqui está um exemplo interessante, né? Que não é porque eles não têm ferro nem roda ou arado ou animais para transporte, não significa que eles são, por exemplo, inferiores aos mesopotâmicos. Só que eles não precisavam ter nem ferro, nem roda, nem arado e nem animais para transporte. Eles tinham cerâmica e tinham um sistema interessante de irrigação, que é o quê? Essa ideia de levar água para as plantações e para a agricultura, para deixá-las mais eficientes, né? É um transporte artificial de água, que não vai depender tanto da natureza e sim pela ação dos seres humanos sobre ela, para deixar melhor a agricultura, né? E, enfim, são sociedades hierarquizadas, né? Tem um chefe político, que é um poder extremamente centralizado. Embaixo da pirâmide, você tem os nobres e sacerdotes. E só na base mesmo, você tem os agricultores, que seriam populações indígenas que pagariam impostos para manter toda essa sociedade hierarquizada e essa centralização no poder do rei, tá? E aí esse chefe político, com o tributo pago em forma de trabalho ou de excedente pelos agricultores, você construía palácio, templos e os canais de irrigação. Ou seja, esses agricultores que sustentavam toda essa cidade com o trabalho deles, né? E eles iam servir a esse chefe político e toda essa estrutura hierárquica. Como vocês sabem, eles são matemáticos, né? Por conta de até mesmo desenvolver o número zero, que facilita as contas, né? Essa questão das dezenas, centenas, milhar, e isso facilitava até mesmo a cobrança de impostos, por exemplo. Como eu apresentei, eles eram excelentes arquitetos. Eles tinham dois calendários, né? Um para a colheita normal, que é de 365 dias, e um outro de 260 dias. Assim, a gente percebe que uma característica interessante é que a forma como eles interpretam, o tempo é muito diferente do ocidental. Por exemplo, se a gente olha o tempo ocidental, a gente vai ver que é um tempo marcado por uma ideia de progresso, de avanço, de modernidade, essa ideia de tempo progressivo, segundos, minutos, horas, dias, parece que está sempre cada vez mais uma ideia de produção, que é o tempo do trabalho, né? A ideia do tempo, como eles
os maias tinham é uma outra percepção, que é um tempo circular. Ou seja, você tem tempos de era. Por exemplo, por exemplo, não é exatamente essa data, sei lá, 450 anos o mundo ia se destruir e ia renascer um novo mundo. E aí ficaria nesses períodos circulares, né? Por exemplo, tem um período de nascer e um período de morrer, e aí o de renascer, morrer e renascer de novo. Então, não é um tempo teleológico, como por exemplo até mesmo no cristianismo, que a ideia seria o quê? Se alcançar o reino do céu, seria uma vida eterna, né? Bem diferente essa percepção de tempo. Eles são sociedade com escrita, que é no Atli, que, enfim, que servia para organizar até mesmo os impostos, né? A escrita dos mitos, né? Do sistema de valores e tudo mais. Então, o Notely é a escrita e os textos, que são os manuscrito seria o códice, que seria o uso da escrita para reproduzir um texto, né? E aí esse manuscrito é bem interessante, porque é cheio de imagens, né, e de códigos. São politeístas, né? E o que significa ser politeísta? Poli, muitos, né? Teístas, ou seja, são seres que adoram vários deuses, né? Por exemplo, no caso do cristianismo, é um monoteísmo, porque eles acreditam em um Deus só. Nos politeístas, eles têm as divindades sempre relacionadas à natureza, né? Que dá o caráter religioso dessa sociedade. E era uma sociedade que fazia sacrifícios religiosos, né? A ideia de oferecer a alguns seres humanos, né, algumas pessoas, para oferenda para os deuses, né? Ou seja, para uma boa colheita, ou para uma boa ou agradecer a colheita, né? Enfim, tudo isso para gerir a vida espiritual da cidade. Em alguns momentos vocês vão ver que vai ter períodos de guerra dos maias contra as sociedades. E no fim dessas guerras, por exemplo, você vai ter a questão dos escravos, né? E os escravos, muitas vezes, eles serviam para quê? Para sacrifícios, né? Então, só para lembrar aí a pirâmide, no centro você vai ter o quê? Um rei ou um chefe político, como preferirem chamar, que ele vai também deter um poder religioso. Além de ter um poder de centralizar administrativamente essas cidades-estados, que não é um império, são cidades-estados. Cada cidade-estado vai ter um chefe político. E aí vai ter ele que vai concentrar esse poder político e o religioso. Abaixo vai ter o que? Os sacerdotes e a nobreza. A nobreza seria o poder militar e que detém alguns privilégios como a terra. Abaixo vai ter os camponeses, os agricultores, como preferirem chamar, e os artesãos também, né? Que sustentariam toda essa hierarquia. E bem abaixo, em bem pequena quantidade, seriam os escravos, que eles não são livres, né? Eles são como se fosse uma propriedade dessa sociedade. E eles poderiam ser escravizados, enfim, em guerras, né? Como que tinha escravos através das guerras. Enfim, gente, eu acho que foi essa a primeira aula. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Obrigado e tenham uma boa noite.